Olá! Estamos começando mais um programa Trânsito em Ação, que tem por objetivo levar informações de qualidade para você e toda a sua família referente à mobilidade urbana e trânsito sustentável. Quanto mais informações nós tivermos, quanto mais ações educativas e preventivas, nós diminuímos o número de ações repressivas, e isso é bom para todos nós. O tema de hoje refere-se à década de ação pela segurança viária no planeta. Olha, essa década de ação foi um movimento lançado em maio de 2011 e vai perdurar até o ano de 2020. Essa década de ação, qual o objetivo dela? É envolver os governos do mundo de forma que se comprometam a tomar novas medidas para prevenir os acidentes de trânsito. Muitos países já tomam medidas, porém, os números demonstram que não tem sido eficaz. Por isso, nós precisamos de novas medidas para minimizar o número de mortes e o número de pessoas politraumatizadas. E o número é grande? É enorme. Vamos até fazer alguns comentários a respeito disso. No mundo ocorrem, olha que absurdo, 1.250.000 mortes por ano decorrentes de acidente de trânsito. É um número muito alto, né? 1.250.000 mortes por ano. Isso também, agora se olharmos para o número de pessoas politraumatizadas, é muito maior, que varia de 20 milhões a 50 milhões por ano. O número de mortes por mês é cerca de 105.000 mortes. O número de mortes por dia, 3.500. Hoje mesmo morreram 3.500 pessoas decorrentes de acidente de trânsito. É um número muito significativo. E quando nós compararmos com outras causas de morte, principalmente as 10 primeiras elencadas no mundo, você vai ver como é grave a situação referente a mortes e pessoas acidentadas em acidentes de trânsito. Então, é um número muito significativo, como eu estava dizendo para vocês. E o que precisam ser feitos? Medidas para, pelo menos, minimizar essa situação. No Brasil, nós temos 40.000 mortes por ano. 40.000 mortes. E pessoas politraumatizadas. Quase 500.000, 400.000 pessoas politraumatizadas. Se você fizer uma projeção para 10 anos, nós teremos então 400.000 pessoas mortas, quase 500.000. E se você considerar o número de pessoas politraumatizadas, nós estaríamos falando numa cifra de 4 milhões de pessoas politraumatizadas que sofreram algum tipo de sequela. Isso dá mais ou menos 3.300 mortes por mês. Por dia no Brasil, 112 mortes por dia. É lamentável. Hoje morreram 112 pessoas decorrentes de acidente de trânsito no Brasil. Se nós compararmos, que eu falei que ia fazer uma comparação, veja bem, para que o vídeo não fique desatualizado, nós vamos falar em números aproximados. Mas, considerando o número de mortes decorrentes em 2019 e somando ainda com as de 2020, referente ao Covid-19, ao coronavírus, nós teríamos no Brasil cerca de 2.500 pessoas. De 2.500 a 3.000 pessoas decorrentes de coronavírus. No mundo, nós teremos um número por volta de 170
a 200 mil pessoas. Isso somando 2019 e 2020. Ou seja, um número já arredondando de cerca de 200 mil pessoas falecidas decorrente de coronavírus. Mas eu disse para vocês que somente considerando os números desse ano, desse mês atual, ele é muito superior a isso, porque hoje, por exemplo, no Brasil, morreram 112 pessoas decorrentes de acidente de trânsito. Nesse mês, são 3.300 pessoas. Se você considerar o ano inteiro, são 40 mil pessoas. Ou seja, um número muito superior ao número de mortes decorrentes dessa pandemia assustadora do Covid-19, que faz com que eu e você tenhamos que ter muito cuidado, usar máscara, álcool gel, procurar evitar o contato muito próximo com as outras pessoas. Mas vamos não só comparar com o coronavírus. Olha só, uma coisa que assusta muito é o número de abortos. Por ano são cerca de 12 milhões de pessoas mortas porque foram abortadas. Se você considerar o número de pessoas que morreram por ano decorrentes do fumo, do uso de cigarro, nós temos 1,5 milhão. Decorrentes de HIV, que também é um outro vírus, 500 mil, 500 mil pessoas por ano. Suicídio, um número muito alto também, cerca de 320 mil mortes por ano. Agora, se nós considerarmos os acidentes de trânsito, como eu comentei, aí só a vítima fatal, 400 mil pessoas. Esse número tranquilamente atinge por ano. Da onde que nós tiramos esses dados? Do site, né, da página https://www.worldmatters.info/pt/. Você pode conferir ali, tem muito mais dados do que esses que eu passei, mas é só para você fazer uma comparação. E ainda nem citei os casos que vem ali, até porque não é o objetivo deste vídeo, com relação aos campeões que são doença cardíaca, AVC, câncer, diabetes. E os acidentes de trânsito entram nessa lista mundial de mortes em 9º lugar. Algumas pessoas tentam até tampar o sol com a peneira e falam, existe uma competição, tem um ranking. Não é para ficar competindo do maior número de mortes, mas é que tudo aquilo que é mensurável fica mais fácil de você enfrentar, ter ações de enfrentamento. E os acidentes de trânsito estão em 9º lugar no mundo como causa de morte. E precisa ser tomada uma providência. Outra comparação para você ver como é importante essa questão do acidente de trânsito. De nós termos uma ação, termos uma década de ação, não só uma ação isolada, mas uma década inteira de ação pela segurança viária no planeta, de 2011 a 2020. Veja bem, outra comparação. Nós temos um movimento muito importante aqui no Brasil, que é o Outubro Rosa. Por quê? Morre o absurdo número de 10 mil mulheres por ano decorrentes de câncer de mama. É um número muito alto, não é verdade? 10 mil mulheres. Temos também o movimento Novembro Azul. Sim, 15 mil homens morrem por ano decorrentes de câncer de próstata. Olha, um número também mais assustador ainda do que aquele mencionado no Outubro Rosa. Mas também tem o movimento Maio Amarelo. Por quê? Visando a paz no trânsito, minimizar o número de pessoas politraumatizadas, minimizar o número de mortos em acidentes de trânsito, porque só no Brasil morrem 40 mil pessoas em acidentes de trânsito. Praticamente é você pegar o número de mortes, Outubro Rosa, Novembro Azul, né, 10 mil, 15 mil, 25, vezes 2, 50 mil, quase que o número de acidentes de trânsito, de mortes em acidentes de trânsito, dá o dobro dos outros dois movimentos juntos. Por isso é importante termos uma década de ação
pela segurança viária, não só no Brasil, mas no planeta. Que mais que é importante nós destacarmos? A própria ONU, a Organização das Nações Unidas, considerou esse número de mortes em acidentes de trânsito uma epidemia contemporânea. E por causa disso, a ONU convidou a OMS, a Organização Mundial de Saúde, para coordenar esforços globais em prol da segurança viária. E a OMS também recorreu à força de organizações não governamentais para juntarem esforços nesse sentido. Os números precisam ser diminuídos, não só nacionalmente aqui no Brasil, mas internacionalmente em todo o mundo. E aqui na América, a OMS recorreu à OPAS, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. E para ter um apoio nessa empreitada de diminuição do número de acidentados e também de pessoas falecidas decorrentes de acidente de trânsito. Por isso, toda ação para redução do consumo de álcool por parte dos motoristas, metade dos acidentes de trânsito tem o binômio álcool-direção envolvido. E isso tem que ser trabalhado. Também precisamos apoiar o aumento do uso de capacete, o uso de cinto de segurança, melhoria no atendimento de emergência. E tudo isso, tanto a ONU, quanto a OMS, quanto a OPAS, tem trabalhado junto com organizações não governamentais para diminuir essa epidemia contemporânea. Um outro ponto também a ser destacado é que essa defesa pela segurança viária, defesa pelas vítimas de acidentes de trânsito, gerou a elaboração de um guia que é voltado para as organizações não governamentais que eu mencionei aqui, que somam esforços para trabalhar para o enfrentamento dessa epidemia contemporânea, que são os acidentados de trânsito e as pessoas politraumatizadas também decorrentes desses acidentes. E nesse projeto, nessa ação, tanto a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, bem como a Aliança Global das Organizações Não Governamentais, elaboraram um guia. Esse guia, inclusive, se você entrar no site da ONU e também da OMS e da OPAS, você encontrará na versão em português. Também há um plano de ação global. Tudo isso que estou falando está dentro da década de ação pela segurança viária no planeta. Esse plano de ação global para a década, ele define etapas para a melhoria da segurança rodoviária, pede mais rigor na legislação, em que pese existir movimento em sentido contrário, de afrouxar a legislação, o movimento internacional em sentido contrário, porque visa preservar vidas. E também medidas que possam dar mais proteção para os grupos vulneráveis no trânsito. Quem são esses grupos vulneráveis? Pedestres e ciclistas. Então nós temos que trabalhar também essa situação, porque gerando melhorias reais e não apenas teóricas, nós poderemos salvar muitas vidas. Inclusive, foi essa ideia que o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, explanou por ocasião da fala para as agências internacionais e para as organizações da sociedade civil, empresários, líderes comunitários, no sentido de trabalharmos com ações concretas nessa década de ação para a segurança viária no planeta, de 2011 a 2020. Pois bem, eu disse que iniciou em maio de 2011. Em maio de 2012, a Assembleia Geral da ONU ela reforçou essa década. E, por meio de uma resolução, ela pediu que os Estados-membros da ONU
e também os atores interessados se engajassem em ações para a década de ação. Você encontrará essas ações no site da ONU nos seus 6 idiomas oficiais, que são inglês, espanhol, francês, chinês, o russo e árabe. Também, dentro da década de ação para a segurança viária do planeta, nós temos a elaboração da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que deve ser observado, ok? Então, é importante que a gente trabalhe a década de ação para a segurança viária do planeta com a Agenda 2030. Em setembro de 2015, a comunidade internacional aprovou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nessa agenda, existem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e existem 169 metas. Dentre elas, vou destacar apenas agora o objetivo global número 3, que fala assim: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E até 2020, reduzir pela metade as mortes e ferimentos globais por acidentes nas estradas. Viram que tem tudo a ver trabalhar a década de ação para a segurança viária no planeta com a Agenda 2030. E também, junto com a década de ação, o projeto Vida no Trânsito. O que seria Projeto Vida no Trânsito? É o projeto chamado de Road Safety in 10 Countries, ou RS10, é o RS10. Esse projeto ele tem um financiamento da Fundação Bloomberg e ele visa a redução de mortes e lesões causadas no trânsito em 10 países, por isso que é o RS10. E ele tem a coordenação global da OMS. No Brasil, esse projeto também é desenvolvido. Ele é desenvolvido em diversas cidades. Isso é muito importante. E ele conta com o apoio do governo federal. É um trabalho de todos para minimizar o número de mortes e de pessoas politraumatizadas decorrentes de acidente de trânsito. E para finalizar, também dentro da década de ação para a segurança viária do planeta, de 2011 a 2020, nós temos o Guia de Trânsito para ONGs. Esse guia, ele traz diversas informações e são publicações voltadas para a prevenção de mortes e lesões no trânsito. Esse guia promove a defesa da segurança viária e também a defesa das vítimas lesionadas causadas em acidentes de trânsito. E ela é voltada para as organizações não governamentais. Essas organizações e associações locais da sociedade civil contam com a participação de toda a sociedade para que tenhamos um resultado positivo. E eu e você podemos participar, ok? Então, eis aí uma primeira parte, uma prévia, tratando da década de ação pela segurança viária no planeta. Espero que você tenha gostado deste tema e também agora você tenha atitudes práticas e não apenas teóricas, se enganjando em algum movimento para que vidas sejam preservadas. Ok? Até mais, até o próximo programa.